Programa Arquinuce Cultural número 40. No Nordeste tem. No Nordeste tem sertão. No Nordeste tem gente clamando um pedaço de pão. No Nordeste tem o toque das zabumbas, sanfona e violão. E do Nordeste vem para São Paulo a grande imigração. E São Paulo se transforma na maior cidade do Nordeste. E com a vinda desse povo do Agreste, São Paulo impulsiona. E assim São Paulo cresce. Ah, se chovesse mais um bocadinho. Ah, se irrigasse a terra com carinho e plantassem sementes de a verdade. E Iaporá, e Guaribá, e Acauã, e Cancão de Fogo. Ei, João, Carcará, pega, mata e come. Show. Não há malignância. Quantos males que começam a partir da infância ou da ignorância psicossocial. O cirandá, que vive o povo do Nordeste que para São Paulo veio migrar. E trabalham noite e dia. Façam chuva, faça sol, eles põem o povo para cantar. E com o toque da zabumba, eles põem o povo para dançar. Povo da minha terra, povo da minha serra, vamos falar, vamos cantar a verdade do sertão. De um povo que luta e cresce, de um povo que merece água na plantação. Para fazer do Nordeste o celeiro produtor, elevando o agricultor como orgulho da nação. Maravilha, jovens, o Nordeste tem. É muito bom, nós estamos lembrando desses grandes eventos de festa junina, principalmente no Nordeste, que está acontecendo e acontece no Brasil inteiro. E é um prazer imenso da gente falar contra o preconceito, a discriminação racial e valorizar o ser humano no primeiro plano. Porque também em São Paulo tem Rosíris Maturo Domingues. Boa noite. Prazer, boa noite. Prazer, boa noite. E também tem Dr. Olício Sabino Mateus. Maravilha, boa doutor. Noite. É um prazer estar aqui. Então, é um prazer recebê-los aqui, né? Prazer nosso. A doutora Rosíris é uma pedagoga, e ela também trabalha com consultoria pedagógica, né? No Senac, né? Isso mesmo. Começando no Senac. Exato. E também uma especialista em ensino à distância, é isso? Exatamente. Queridos internautas, já que vocês vão saber mais. Agora, doutor Mateus, é com prazer imenso que nós estamos falando sobre o seu livro, né? Acesso à Justiça, Ficção, Realidade, né? Exatamente. E eu gostei muito da dedicatória. Prazer é todo meu. Porque a vida é isso, né? A gente soma, né? Exatamente. E nós aprendemos a cada dia. Gostaríamos que o senhor falasse um pouco sobre esse livro, né? Porque ficção ou realidade? Exato. Quando eu escrevi esse livro, na realidade foi aí a minha dissertação de mestrado, que mais tarde eu transformei em livro, e eu consegui enxergar a realidade de que a maioria da nossa população passa nos dias atuais quando tem-se acesso a um processo. E há uma confusão quando ele adentra com o processo dele ao Poder Judiciário, faz-se uma confusão de que ele tem acesso à justiça, que é totalmente diferente de ter acesso ao Poder Judiciário. Um pode ser caminho para o outro, mas não quer dizer que eu adentrar com o meu processo dentro do Poder Judiciário que seja-me feita a justiça. Na grande maioria das vezes, aos leitores aí, ao se deliciar aí, espero, com a leitura do livro, verão que não é realidade. Daqui a pouquinho vamos pedir para a técnica dar um foco no livro. Então o Alex vai dar um foco no livro, né? Fala que o doutor precisa vender mais livro, né, doutor? Por gentileza. A vida de escritor não é fácil, né? Por gentileza.
Qual é a editora, doutor Matheus? A editora Nelpa, aqui de São Paulo. Nelpa. Aqui de São Paulo. Ela está localizada onde? Está localizada aqui na Vila Mariana, aqui em São Paulo. Vila Mariana. Vila Mariana. As pessoas podem achar a editora Nelpa Diretamente pela Nelpa, Site, no site da Nelpa, no Submarino, também junto à loja da própria OAB, também. E o senhor já fez o lançamento do livro? Já foi feito o lançamento oficial do livro, dentro das faculdades integradas Torricelli em Guarulhos, e graças a Deus aí a gente vem conseguindo aí bastante êxito aí. Maravilha. Então vamos valorizar, né, o nosso escritor jurídico, né, doutor Matheus. Obrigado. Então, doutor Matheus, fala para nós, sabemos que o senhor é professor universitário. Isso. Fala um pouco dessa carreira aí. Eu sou advogado criminalista, atuante aqui em São Paulo. Sou professor na área de direito penal e processo penal. E atualmente eu faço doutorado na Universidade Federal de Buenos Aires, na Argentina. Sou professor também do curso de pós-graduação da Universidade Federal de Juiz de Fora, na área penal. É com prazer que eu falo da minha profissão, porque é a profissão que eu abracei e da qual eu tenho, mesmo tendo um grande respeito pelas demais, a gente sempre gosta daquela que está sob o nosso jugo, não é isso? E veja bem, para a gente desempenhar qualquer que seja a profissão, no caso a minha em específico, você tem que ter amor, tem que ter carinho e, acima de tudo, respeito pela parte profissional, pela dignidade, principalmente da minha profissão, dignidade da pessoa humana, e também assumir aí, encarnar, né, a profissão com afinco. Maravilha. Vamos falar com a Rosiris, né? Rosiris, como é que você se descobriu enquanto professora? Eu acho que muito menina eu tive em mim essa vontade, né, de atuar em educação, mas hoje eu vejo que eu tinha uma ideia muito assistencialista da educação, né? Ajudar ao próximo, e educação não é ajudar ao próximo, né? O amor, o carinho, como o professor Matheus, está junto, ele vem junto em qualquer profissão. Mas outra coisa que ele falou bastante importante eu tenho que agir com profissionalismo. E em educação, eu sou uma educadora antes de desempenhar o meu papel com amor e carinho. E em um dos momentos da minha vida, quando eu fiz a primeira opção quanto à especialização, que era trabalhar com educação especial, eu achei que aquela seria uma vertente importante para mim. Só que eu me envolvia emocionalmente com as crianças, com os adolescentes que necessitam de uma atenção diferente. E eu vi que esse envolvimento não ia me deixar ser profissional bastante para auxiliá-los, para educá-los. E aí eu percebi que essa não era a casa onde eu devia morar. Eu devia morar onde meu profissionalismo fosse muito maior e que ele impactasse mais na vida das pessoas, e não ter uma visão assistencialista da educação. Na realidade, até pela a própria influência que nós, como educadores, como professores, teremos na vida profissional das pessoas, né? Nós seremos aí, obviamente, nós somos formadores de opiniões, né? Então, teremos que estar bem informados e, além de tudo, muito bem intencionados, para que nós possamos amanhã ser pontos de referência na vida profissional daqueles que hoje estão sob nossa responsabilidade, não é isso? É interessante, né? Parece que a nossa vida é formada em ciclos, né? Exato. Sim, ciclos. Você começou, né, trabalhando com as crianças, né? Depois avançou para um outro patamar, né? Exato, exatamente. E hoje especialista em ensino à distância? Exatamente. Quando se fala em especialista, né, tem-se a impressão de que você domina, né, a área. Você tem domínio de alguns conhecimentos, você tem conhecimentos, desenvolveu habilidades,
Então eu me julgo uma aprendente, eternamente aprendente, né? E o professor Matheus, na área do direito, hoje eu acho que eu ouvi uma frase que eu acho que veio bem a calhar. O fato de não haver leis não quer dizer que eu não tenho direito sobre algo. Né? Me parece tão óbvio, né? Mas para pensar, filosofa sobre essa frase. Em educação, nós vivemos isso o tempo todo. Pode não haver leis que regulamentem algumas situações. Como no ensino à distância, hoje nós estamos enfrentando bastante problemas, né, bastante dicotomias, mas isso não quer dizer que as pessoas não tenham direito a uma educação, a um ensino à distância de qualidade. Rosíris, vai entrar um comercial emocional, cultural? Pessoas mais simples, as pessoas com nível maior. E você consegue filtrar isso ali? Ele solta as perguntas, mas a gente Tranquilo. 3, 2, 1, vai. Com muitas emoções, arte multicultural, fazendo um programa diferente hoje. Como nós dizemos, a cultura ela está em todos os lugares. Está na medicina, está na educação, está na saúde, né? Porque se nós não fizermos uma reflexão sobre a nossa existência, a nossa razão de ser, nós não damos passos adiante. E a arte multicultural é preciso que seja tudo isso. Óbvio, óbvio. Por isso é um prazer recebê-los aqui, né? Já estamos aguardando as perguntas dos queridos internautas, porque nós somos rebeldes das boas causas. Então, uma pergunta para os dois. Quando vocês trabalham, seja o jovem, o adulto, ou a criança, e vocês, desse ensino que vocês passam, vê que essa pessoa caminhou para um processo evolutivo, né? De repente se tornou um professor, um advogado, um profissional em outra área. O que representa isso para vocês? Olha, muitas vezes nós não chegamos a ver essa semente brotar. Eu costumo dizer que o professor, eu falo isso para os meus alunos, principalmente alunos na graduação, que o trabalho do professor é plantar, regar, regar, regar. Se isso fosse transformado em números, eu diria que é uma dízima periódica, porque talvez nós não vejamos os produtos, mas nós plantamos e regamos. Mas é um orgulho enorme, né? Encontrar o aluno, como eu já encontrei em diversas ocasiões, um aluno te chamando de tia, professor. Eu não vou entrar no mérito da nomenclatura, não. Do outro lado da rua, e você consegue identificar o rostinho da 4ª série num rapaz de 24 anos dizendo: professor, eu me formei, hoje eu sou advogado. Ele quis dizer: você fez parte. Eu fiz parte. E eu fiz uma parte importante pelo sorriso dele, né? Nesse processo, eu fiz parte positiva na evolução da vida dele. Isso é maravilhoso, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Então, doutor Matheus... É muito importante quando você sabe que você somou na vida do outro, né? É óbvio que quem vai colher esses frutos, seja lá de forma econômica, seja lá de ordem profissional, seja lá em termos de realização pessoal, é ele. É ele. Mas o seu coração também transmite uma alegria pessoal de saber que você teve uma injeção direta naquela questão dele. Isso é mais gratificante que tudo na vida profissional. Infelizmente, os educadores, os professores, não temos, infelizmente, a valorização que deveríamos ter, né? Quando eu falo isso, eu falo do meu amigo lá do Iapoque, do Chuí, de São Paulo, da Bahia, do Rio de Janeiro, enfim, em todos os estados. Tendo em vista que essa valorização não vem de ordem tanto econômica, tanto de reconhecimento pessoal, de reconhecimento institucional, mas enfim, não importa. Aquela valorização que vem do coração em ver, como disse a professora Rosíris aqui, a sementinha
ser regada, 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 e um dia crescer, é a maior das satisfações. Essa é a maior. Então, bom demais, né? Fantástico. Assim como um jardineiro, né? Que todo dia vai regar a sua planta, né? Exato. Regar as suas flores, né? Assim como o agricultor cuida Óbvio, bem da óbvio, plantação, óbvio. né? Exatamente. Ótimo. Bom demais, né? Vamos ver o que está chegando. Nós temos aqui... Olá, Nicanor, deu uma diferenciada no formato do programa. Parabéns, muito legal. Temas polêmicos mesmo, hein? Jussara, São Paulo. Polêmico. Vamos mandar um beijo, um abraço de luz para a Jussara. Jussara? Beijo grande, Jussara. Jussara. Beijo. Beijo grande. Jussara, o meu fraterno abraço para você. Um abraço. Beijo de luz. Então, Jussara, estamos aí para somar. Mais do que nunca a sociedade precisa refletir, não, professor? Com toda certeza. Quando nós falamos aqui do acesso à justiça, como a gente expõe aí de forma bastante veemente no livro, não é só a questão de acesso à justiça. Nós falamos aí de um acesso a uma dignidade, né? Uma dignidade essa resguardada, inclusive, constitucionalmente, e que em muitos campos hoje nós não vemos ela aplicada no cotidiano. Ela fica muito bonita, muito figurativa dentro da nossa Constituição, porém a aplicabilidade dela fica no além, infelizmente. E nós estamos falando em direitos, nós estamos falando em direitos humanos, né? Exato. Acima de qualquer questão, né? Eu acho que um dos deveres do professor, do educador, é olhar o aluno como um ser único, como um ser individual que precisa da tua atenção, e muitas vezes no dia a dia nós não conseguimos ter esse olhar, emanar um olhar diferenciado e criar um vínculo afetivo que, apesar de eu precisar estar sempre colocando o meu profissionalismo acima de tudo, vínculo afetivo é algo extremamente importante na relação educacional, porque eu só consigo atingir o outro em questão de aprendizagem quando eu atinjo emocionalmente. Nós estamos falando de humanidade, nós estamos falando de relações humanas em educação. Professora, há quanto tempo está no ensino à distância? Eu já venho há uns 5 anos no ensino à distância. Eu acabei me interessando por um acaso pelas tecnologias, mas eu discuto muito o fator comunicacional em educação à distância. Nós temos uma dicotomia no campo da educação à distância: inovações tecnológicas, grandes inovações, grandes montas, né, de dinheiro sendo investido pelas faculdades, pelas universidades, até pelo próprio governo, nos programas do MEC, da UAB, mas nós temos a falta de capacitação, de preparação dos docentes. E isso é a burocratização, né, o processo burocrático em confronto com as inovações tecnológicas, inovações pedagógicas, acima de tudo, que pedem uma junção. E nesse meio de caminho a junção não acontece, e o que está acontecendo são alunos perdidos, faculdades perdidas, sem modelos eficazes. Deixando de alcançar uma função social. Deixando de alcançar uma função social. Como eu falei aquela hora, o fato de não haver uma lei não quer dizer que alguém não tenha direito. De forma nenhuma. Faltam leis na área da educação à distância. Já evoluímos muito em termos de regulamentação, mas existem lacunas que dão brecha para que hajam processos, para que hajam assim, pessoas indo atrás dos seus direitos juridicamente, porque deixaram de atender o seu direito social, a função social da educação, que é a função social da educação mesmo, né? Então, precisaria, por exemplo, ter um preparo maior dos professores na área técnica? Com certeza. A capacitação inicial em educação à distância e mais para frente, noções de gerenciamento dos processos de educação à distância. Como gerenciar as informações por meio de
multimídias, né, pelas multimídias, que é um tanto diferente da comunicação presencial. E, assim, por exemplo, eu imagino que tem uma boa quantidade de alunos fazendo isso, né? Com certeza, muitos. E, por exemplo, o aluno faz uma pergunta ou várias perguntas. É possível responder a cada aluno ou fazer uma resposta no genérico? Então, responder genericamente depende muito da forma como o curso é elaborado. Existem cursos autoinstrucionais, em que o sistema mesmo te responde, né? Mas o ideal é que haja um sistema híbrido, com um sistema que mescle, né, que você possa interagir. Então, aí vem o papel dos tutores, que está sendo muito discutido. Monitoramento. O monitoramento. O que é a monitoria? O que é a tutoria? O que é o professor de educação à distância? São papéis diferentes em torno de uma nova profissão. Tudo para atender melhor o aluno, né? Há como interagir? Há. Mas as organizações, as instituições estão dispostas a pagar pelo preço de se implantar a educação à distância com qualidade? Isso custa e custa caro. O Estado, tanto seja o governo federal, estadual, municipal, precisam preparar mais, né? O governo federal, ele tem um programa da Universidade Aberta do Brasil, que é prioridade para a formação de professores, porque nós ainda temos, apesar do plano decenal de formação de professores em 2010 ter cumprido o seu ciclo, não há mais possibilidade de haver em sala de aula professores sem graduação. Mas ainda existem em algumas partes do país. Então, o governo está proporcionando cursos à distância para a formação de professores. Eu fui aluna desses cursos, sou aluna de cursos da Universidade Aberta do Brasil e parabenizo toda a ideia, né? Toda essa iniciativa. Há equívocos? Mas nós estamos falando de um processo vivo que é a educação, né? E tudo que é vivo pode derrapar, pode errar, pode deslizar, né? Professora, quais as formações que estão tendo hoje na ensino à distância? Ensino à distância. Olha, de maneira bem formal, eu diria que a educação à distância, ela pode ser direcionada para pessoas que tenham 15 ou mais anos de idade, que já tem uma determinada autonomia, né, em se organizar para estudar. Ensino médio, muitas vezes os supletivos, formações de cursos livres e quaisquer títulos, graduação, pós-graduação, e a ideia é que haja cada vez mais pós-graduação, mestrado e doutorado. Há uma tendência, há estudos, nós temos alguns especialistas na área, professor José Manuel Moran, professor João Matar, que são especialistas na área, que acreditam num investimento maior em mestrados, doutorados, nas pós-graduações e doutorados à distância. Por exemplo, um tempo assim previsível de estudo à distância, assim, quanto tempo para a pessoa se formar? Em geral, é o mesmo tempo que os cursos presenciais, porque a regulamentação, quando os cursos são graduação, ensino médio, pós-graduação, você tem que cumprir o mesmo número de horas, presencialmente ou à distância. O que você tem é a diferença na forma de comunicação. Se você precisar de estágio, se um curso presencial precisa de estágio, ou à distância também vai precisar. Existem prerrogativas que não se abre mão. O que é necessário é que o aluno compreenda que ele precisa se autodisciplinar, ele precisa se regrar, ele precisa se entregar, porque não tem ninguém cobrando ele efetivamente. Na realidade, ele precisa se educar para isso, né? Ele precisa se educar, é o aprender a aprender, um dos pilares da educação, né? É o aprender a aprender. E assim, em nível, assim, eu imagino que a maioria das escolas são escolas pagas? Bom, nós temos assim alguns consórcios do governo, parcerias do MEC com universidades federais e estaduais. Nós temos a Universidade do Mato Grosso, que foi pioneira na disseminação da educação à distância.
Tem um consórcio da CEDERJ, do Rio de Janeiro, com faculdades públicas do Rio de Janeiro, que estão disseminando polos, né, sedes assim, bastante importantes. Então, nós temos iniciativas privadas e temos iniciativas públicas. Nós temos nos dois setores. E a pública seria gratuita? Ou... Gratuita. Ah, certo. Gratuita. E as escolas particulares gastariam a média de quanto, mais ou menos? Os cursos oferecidos, eu não tenho assim um valor estimado como referência. O que vê-se, o professor pode até me auxiliar, ele tem acompanhado aos cursos em algumas instituições que lecionamos ou outras, cursos sendo oferecidos por um preço muito baixo, né? Se compararmos a um curso presencial. Mas um curso à distância, ele é menos importante, ele é menos elaborado, ele é menos trabalhado para ter um preço menor. Exatamente o que impacta em um curso à distância para ele custar tão menos. E nós temos assim, culturalmente, bom, algo que custa tão pouco talvez seja de boa qualidade, isso é cultural. Mas será que não procede? Acho que o professor pode me auxiliar nesse sentido. Olha, veja bem, eu posso falar da minha área, que é na área do direito. Nós temos aí hoje, na grande maioria das faculdades, já aplicando as matérias introdutórias, as propedêuticas, ou seja, aquelas matérias em início de curso, boa parte delas sendo oferecidas pelo ensino à distância. Não consigo ver ainda a possibilidade de matérias técnicas, por exemplo, na minha área, direito penal, processo penal, serem aplicadas à distância pela exigência formal da matéria. Com muitas emoções, a gente vai entrar no comercial cultural. Vai. Arte multicultural voltando. Vocês não imaginam? As perguntas estão chegando. Hoje é um programa diferente e o programa está bombando. Então, nós temos O Vitor de Jundiaí, que pergunta a vocês. como podemos fazer para melhorar a nossa educação No dia a dia de hoje. Olá, professor. Bom, Vitor, primeiro eu agradeço a sua pergunta. Parabenizo por você ser ouvinte de um programa desse nível, dessa qualidade, desse quilate. Eu acho que, obviamente, o ensino hoje, ele vem, de certa forma, sendo sucateado. Mas eu acho que nós temos que ter aí um envolvimento de valores, não só institucionais, mas também do próprio professor em si, se envolver mais com a matéria, com o aluno, com as questões sociais, com as questões humanitárias, e lá na ponta da linha também, lá na ponta, no final da linha, também o aluno fazer o papel dele. Eu acho que nós temos que haver aqui uma questão de irmandade, de correlação, instituição, professor, condições, instalações, possibilidades, e também o aluno se empenhar para que ele possa ter um bom desenvolvimento. O aluno não pode exigir chegar ao fim de um semestre, ao fim do ano, eu quero passar. Quando ele não frequentou a aula, quando ele não questionou, quando ele não pesquisou, quando ele não esteve presente. Por outro lado, o professor tem que estar presente na vida acadêmica desse aluno. Eu falo vida acadêmica, porque no meu caso, eu leciono só para graduação e pós-graduação, ou seja, lá dentro do ensino superior. Então, eu acho que tem que haver uma reformulação de conscientização, partindo desde o âmbito institucional até aqui ao alunado. E aí, doutora Rosine? Olha, a situação em educação ela é muito complexa, né? É porque você está mexendo com o ser humano, com vidas, né? Mas o que eu acredito mesmo é que a educação
Hoje em dia, isso não é só hoje em dia não, há muito tempo a educação vem servindo ao mercado de trabalho. Ah, mas não tem que servir? Tem, é lógico, né? Preparamos os nossos alunos cada vez mais para o mercado de trabalho. Só que precisa haver uma intenção maior, que é preparar o aluno para uma educação superior, para uma vivência, para a vida, né? Preparar o aluno para a vida. O mercado de trabalho oscila, né? Nós tínhamos há um tempo atrás a era da industrialização, depois foi vindo, temos a era da informatização. Então, se o trabalho pede X, a escola vai se reformula tudo para atender X. Se o mercado de trabalho mudou para a área da informatização, reformula-se toda a educação. Então, a educação ela não criou uma identidade própria que vai servir ao longo do tempo. Então, nós precisamos priorizar e valorizar a formação pessoal, a formação humanística, que mexe muito com todos os sentidos em ética, moral, costumes, habilidades em geral e competências para o campo de trabalho. É óbvio que tem que ser para o campo de trabalho, mas eu não posso preparar o aluno só para determinadas funções. Eu preciso prepará-lo para resolver diversas situações em diversas funções. Eu fico pensando, os alunos, né, por exemplo, passou pelo colegial, né, o ideal até seria antes, né, mas, por exemplo, na fase que ele vai, o seu lado profissional, a sua descoberta, né, eu quero estudar, ter um bom trabalho, quero casar bem, quero ter uma casa, quero ter um carro, eu quero me realizar enquanto ser humano. Se essas pessoas passarem por uma palestra, por um bate-papo, é isso mesmo que você deseja? Você acha que você vai se dar bem? Você acha que você tem algum gosto por essa profissão? Não, doutor Matheus, eu acho que poderia dar uma possibilidade maior aos jovens para descobrir a real profissão. Não? Óbvio, até para que ele também tenha uma possibilidade de ter uma convivência, tem que haver isso, com uma profissão que ele pretende alcançar. É muito normal nós vermos hoje, o aluno está lá no 8º semestre de Direito, no 7º semestre de Direito, eu sempre procuro puxar para o Direito, que é a área que eu atuo, desculpe. E você questiona o aluno se ele já leu algum livro, alguma obra. Não, nunca li nada. Como é que o senhor vai poder atuar na área do Direito se o senhor não gosta de ler? Obviamente que aquela profissão que ele está abarcando não é a que ele quer. Ou que ele vai ter possibilidade de atuar. Com tranquilidade, posso falar isso com segurança, que ele, talvez, em uma outra área, seria um excelente profissional. Então, teria que haver um acompanhamento no sentido de, antes, por exemplo, testes vocacionais, extremamente importante. Ele ter conhecimento com um profissional da área, para saber, na realidade, o que aquela área desenvolve. Eu já tive alunos que eu perguntei por que de escolher o curso de Direito. Porque achava bonito ser chamado de doutor. É uma pena, né? Sim. Esse aluno será um bom profissional? Será dedicado à profissão dele? Por mais que o professor e os professores ali envolvidos na formação desse aluno vão conseguir resultado? Não. Porque esse aluno não tem condições? Não. Porque esse aluno é um inútil social? É um inútil de consciência? Não. Porque ele está fora do foco do qual realmente ele teria condição de abraçar ali na frente. Quantos casos nós não descobrimos que as pessoas começam fazendo uma faculdade e depois desistem no primeiro ano, no segundo ano, né? É isso. É muito grande. Eu vou fazer uma profissão porque está dando dinheiro. Conta do glamour, né? Porque meu pai quer, porque alguém acha bonito, acha interessante, né? Exato. Concordo plenamente. Então, essa reflexão é muito interessante, né? Então, é por isso que nós fazemos arte multicultural. Então, nós estamos aqui com... Esse foi o Vitor de Jundiaí, né? Vamos mandar um abraço de luz para o Vitor de Jundiaí. Nosso fraterno abraço. Um abração. Boa noite, Vitor. Agora vamos para o próximo.
Gostaria de perguntar para o advogado se está tudo justo na carreira dele. Bodão Bahia. Qual é o nome dele? Bodão. Bodão, eu acho que a sua intenção aqui é me deixar de saia justa. Ainda bem que eu não uso saia. Ainda bem. É óbvio, Bodão, me permite assim chamá-lo, mas foi assim que você foi anunciado para mim. Bodão, não. Com toda certeza não. Como eu diria em vários outros campos. Na área da advocacia nós passamos por altos e baixos, nós passamos aí pela concorrência desleal, nós passamos pela malformação de professores, formação de profissionais dentro da área, profissionais inescrupulosos. A única coisa que eu não concordo, que eu não aceito dentro do mercado do direito, é quando se diz que o mercado está cheio, está esgotado, não tem mais campo para o profissional do direito. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Eu acho que eu vou pegar um pouquinho pesado agora com o Bodão. Bodão, o mercado está cheio de gente formada, mas bons profissionais na área do direito, ainda nós temos poucos. Se você se enveredar por esse caminho, eu lhe desejo sorte. É por isso que é interessante o teste da OAB, Dr. Matheus. Porque nós estamos tendo índices muito altos de reprovação em todo o Brasil. Eu até colocando no lado pessoal, né? Eu lembro que a minha sobrinha se formou em advocacia, ela fez a PUC Rio de Janeiro. Rio de Janeiro não, Porto Alegre. E ela teve que fazer o curso paralelo, inclusive cursos à distância também, né? Ela fez cursos e no início do ano ela conseguiu passar. Depois de 2 exames ela passou no OAB. Então, como diz, né, Dr. Matheus, a vida é uma constante persistência, né? Persistência. Talvez ela não precisasse penalizar-se tanto para passar no exame da OAB. Bastasse ela comprar o livro 1500 questões comentadas da OAB, da editora Terla, da qual eu escrevo a parte processual penal, e o professor Igor Kozlovski, meu sócio, meu amado e querido sócio e irmão, escreve a parte penal, ela não teria tido tantos problemas. Que maravilha. Estão vendo aí, queridos estudantes, aqueles que vão entrar na área da educação, do direito, né? Mas aproveitando, todas as áreas, né? Não só na advocacia, como na área educacional, todas as profissões têm que fazer uma reflexão, não? Óbvio, com toda certeza. Né? Seja na medicina, seja o pedreiro, do carpinteiro, nas várias. É importante fazer uma reflexão, porque aquele que tem amor à sua profissão, ele sempre vai conseguir fazer melhor, né? Com toda certeza. Com toda certeza. Então, um abraço de luz ao Bodão da Bahia. Abraço, Bodão, baiano, bom baiano. Nosso fraterno abraço para ti e sucesso. A Luana de Pernambuco diz: Nicanor, suas poesias são lindas, penas que eu cheguei tarde aqui e não deu para pegar o início do programa. Luana, são pessoas como você que nós precisamos. Olha, é um prazer imenso estar fazendo esse programa, né? A vida é muito interessante, né? Não por acaso eu conheci Dr. Matheus, conheci a professora Rosíris, né? Porque eu conheci o Dr. Matheus, né? No momento de lanche lá no restaurante que o Chiquinho é gerente, né? Isso, exatamente. Que também é poeta lá do... Exatamente, frequentado por muito boas pessoas, artistas, poetas, pessoal de teatro, de televisão, né? E lá no ECRA, conheci a professora Rosíris, e lá nós assistimos um belíssimo show. Assistimos um show junto, foi o maior prazer, foi uma maravilha, fantástico realmente. Um show que teve a presença de Carlinhos Freires, que esteve aqui, Chico Alves. Nossa, maravilhoso. Poesias Lucas, né? Lucas Paz, que canta maravilhosamente bem. E também Chico Alves, um jornalista que se aposentou recentemente e é também um fotógrafo de primeira linha. E canta muito. Canta muito e vai estar aqui dia 6 de julho. Puxa vida. Estarei assistindo para aplaudi-lo. Então é um prazer imenso, Luana. A gente está somando, né?
é importante que a gente traga essas reflexões e mostrar que a gente pode fazer melhor, né? Sem dúvida. As coisas, a vida pode ser melhor, a sociedade pode ser melhor, né? A gente pode dar outros passos, né? Sim. Então, um abraço de luz a Luana de Pernambuco. Luana, nosso fraterno abraço para você Abraços. também. Tem uma outra pergunta. Uma pessoa que está no Acre pode fazer esse curso à distância? Paulo Acre. Paulo do Acre. Se ele se refere ao que eu falei, sim, qualquer pessoa pode se inscrever em um curso à distância. Se ele está se referindo a esse da Universidade Aberta do Brasil, se ele quer fazer uma graduação, sem dúvida, ele vai passar por um processo seletivo muito parecido, quase idêntico ao processo seletivo de uma universidade, um curso presencial. Ele procura no site, olha, eu fazendo, mas eu preciso fazer a propaganda do governo do meu país, né? Isso, fazer a propaganda. Lógico. Ele O que é bom é para se divulgar, não é isso? E eu tenho que fazer a propaganda do meu país. É verdade. Isso assim, né? Ele procura o site da Universidade Aberta do Brasil, ele tem lá as instituições, os cursos oferecidos, os polos, ele vai se inscrever na época de inscrição para o exame, vai passar por um processo seletivo e vai ter todo um acompanhamento de tutorias, de professores. São cursos são muito bem elaborados e pouco divulgados. Restam bastante vagas ainda nos cursos. Então, professora, as pessoas podem entrar, tem algum site específico? No site do MEC, se ele jogar em qualquer site de pesquisa, Universidade Aberta do Brasil, ele vai acabar caindo no site do MEC, né, que é www.mec.gov.br, e vai acabar sendo direcionado para a Secretaria de Educação à Distância. E lá ele consegue maiores informações. Tá vendo, Paulo? Não é mole, não. Enquanto a professora aqui faz a divulgação dos cursos do país dela, o nosso querido apresentador, Nicanor, nosso querido amigo aqui, já faz a divulgação direta vindo com a camisa do Brasil. Isso. Exatamente. Brilho que brilha é sol, brilho que brilha é luz, brilho que brilha é o amor, é o amor que me seduz. Maravilhoso, maravilhoso. Então, maravilha, professor Matheus, professor e doutor Matheus. Então, um abração ao Paulo do Acre, né? Um abraço, Paulo. De luz. Paulo, fraterno abraço para você, Paulo. Então, e aproveitando até uma coisa que me lembrei agora, que sempre a gente ouve alguns comentários também, que as pessoas que querem pesquisar livros, poetas, escritores, existe um endereço digital do governo, né? Que as pessoas podem lerem os livros, as poesias, né? Sim, o Estão hoje domínio digitalizados, público. né? Hoje a grande maioria está digitalizado. É o site do domínio público. É. Esse é um deles, inclusive, é um site que estava para sair do ar devido à escassez de acessos. Então, para que manter um site no ar se tão poucas pessoas acessam? Então, dominiopublico.gov.br, você acessa poesias, literatura, áudios, imagens. Nossa, assim, é uma infinidade por temáticas, de assuntos por temáticas, por autores, entre outros sites, né? Esse é um exemplo. Então, queridos internautas, vamos pesquisar. Como dizem, abra os olhos. Abra os olhos. Porque se a gente ficar dormindo, eu não ver o trem passar. Com certeza. Realidade. Então, tem uma outra pergunta. Henrique de Santa Catarina. O que você acha, como educadora, do estilo musical do funk carioca? Eu acredito nas intenções, né? E no que também no papel da mídia disso tudo. A mídia potencializa algumas situações. Se ela quer potencializar para acrescentar beneficamente alguma coisa na vida das pessoas, a mídia consegue. Mas se ela pretende, eu estou fazendo uma análise crítica, se ela pretende explorar negativamente
uma situação, ela consegue também. Nós conhecemos o mundo pelo que os meios de comunicação nos mostram. A maioria das pessoas assim conhece, né? O funk carioca, ele poderia ter um papel muito bem delineado, né? Como o rap como o rap aborda letras sobre etnias, né? Sobre diversidade cultural e tudo mais. Por que o funk carioca também não pode? Mas há um modismo. O que é negócio? O que é mercadológico? O funk carioca ou o rap que explora sexualidade, que explora palavras de baixo calão, o que é mercadológico? O que vende? Né? Aí é que está o papel ético mesmo das pessoas. Né? O que eu vou disseminar? A boa cultura ou a cultura da futilidade? É uma escolha. E é uma escolha de quem ouve, uma escolha de quem prestigia também. É interessante, né? Muitas vezes o consumismo ele contrapõe a qualidade, né? Com certeza. Eu diria mais. O consumismo contrapõe muitas vezes a própria raiz cultural de um povo. Maravilha! Nesse sentido, doutor Matheus, que esses dias até eu preciso ler uma revista que fala sobre sociologia, que diz assim, onde está a cultura real, né, do Brasil, né, do nosso povo, né? E muitas vezes é por isso que é interessante que façamos e que surjam vários tipos de programas e movimentos sociais que tragam essa discussão. Me permita, então. Ok, doutor. Permita te enviar. Hoje eu terminei de escrever um artigo, chama-se A Influência da Sociologia no Movimento Negro Brasileiro. Vou lhe enviar para o senhor. Maravilha, para que o senhor saboreie aí. Eu acho que ficou bastante interessante, porque a gente não fala só, nesse artigo, eu não falei só da questão do racismo em si, mas falei especialmente da influência da sociologia. Aí entra no foco cultural, no foco, e principalmente no foco sociológico, abordando de maneira um pouco mais ampla a questão do direito humano. Maravilha, doutor. Vou te enviar Parabéns, doutor. Vou te enviar. Doutor, as pessoas que quiserem entrar em contato e conhecer melhor o seu trabalho, tem algum endereço? Tem o meu e-mail. Eu posso deixar o meu e-mail, que é mateus@mk.adv.br. Maravilha. Conheçam o trabalho de Dr. Matheus e compre o seu livro, né? Esse livro, Ficção ou Realidade? Acesso à Justiça, Ficção ou uma Realidade. Falando nisso, Dr. Matheus, eu até lembro que Maravilha. Então, com muitas emoções, estamos chegando ao final. Vê que como passa rápido o tempo. Passa mesmo. E eu participei de alguns eventos no centro de São Paulo, né? Que é a primeira marcha do movimento negro na cidade de São Paulo, a segunda, a sexta, a nona, né? E tantas outras, né? Que o negro, que é a maioria da população brasileira, né? Discutindo, né? A importância, né, de estar inserida, né, com seus direitos e deveres na sociedade, né? Mais para mim, mais que discutirmos a questão racial, discutirmos a questão social, discutirmos aí a questão da dignidade da pessoa humana, que está muito acima de qualquer outro problema. A dignidade da pessoa humana, para mim, extrapola todos os sentidos. Maravilha, que palavra linda! Então, Rosíris, fala para nós, e-mail, contatos. Vou deixar meu e-mail, romaturo@gmail.com. Se as pessoas quiserem um incentivo para estudar à distância, tiverem suas dúvidas, ou quiserem bater um papo sobre qualquer assunto, estou à disposição. Maravilha. E nós sabemos, né, que ambos têm uma veia poética. Quem somos nós? Tem algum poeta assim que vocês inspiram? Não, eu sou amante de Pablo Neruda, mas na nossa despedida aqui, eu gostaria de citar um provérbio chinês que eu sempre uso e falo para meus alunos. A porta está aberta, mas só você pode entrar. Que maravilha, né? Maravilha. Rosíris? Eu vou citar só um pedacinho
de Flor Bela Espanca, que foi traduzido em música por Fagner, né? Minha alma de sonhar te anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver. Não é sequer a razão da minha vida, pois que tu és já todo o meu querer. E assim vai. A professora se revelou uma poetisa, hein? Uma poetisa, Nata. A professora poetisa, parabéns, hein? Obrigada. Parabéns, professor. Muito obrigado. Eu acho Obrigada. que a cultura ela está incorporada na gente, né? Tá. Com toda certeza. Ela fica escondidinha, né? Mas ela é só dar margem para que nós afloremos. Então é maravilha. Com muitas emoções, estamos indo para o final, né? E falando com a técnica. Com muitas emoções, então vamos mandar, queridos internautas, não conseguimos respondê-los todos. Envie e-mail para nós, né? nicanorjacinto@yahoo.com.br, Jacintos, bem entendido? Aproveitando que sexta-feira, quem estiver em São Paulo, a partir das 19 horas, nós vamos estar lançando um filme, Matrículas Abertas, Vagas Limitadas, na Galeria do Rock, a partir das 19 horas, na 3 de maio. É um filme feito com muita dificuldade, mas com muita dignidade, que fala sobre o preconceito, fala sobre a diversidade e o ser humano. Vamos lutar para vencer? Então, a gente agradece muito. Gostaria de umas palavrinhas para os internautas do Dr. Matheus. Primeiro, eu quero agradecer o convite e agradecer aí de desfrutar esses poucos momentos aqui com os seus ouvintes, que já mostraram aí pelas perguntas pessoas de um nível fantástico, e que Deus abençoe todos os senhores para que encontrem a carreira e o destino dos senhores, mas sempre pela bênção de Deus. Muito obrigado. Doutora Rosíris, com a palavra. Eu agradeço bastante essa oportunidade e gostaria de frisar que quando alguém vem, eu pelo menos me coloco nessa posição de que se eu estou aqui falando é porque eu tenho alguma experiência para trocar. Não existe a intenção de ditar normas, de ditar regras, mas de me tornar acessível a quem quiser conversar sobre esse assunto e que eu possa, como educadora, influenciá-los da melhor maneira. Maravilha. Agradeço bastante. Olha, parabéns a vocês. Obrigada. Parabéns. Muito obrigado, eu que agradeço. E um abraço de luz a todos os internautas. Vamos mandar um abraço de luz a todos os internautas. Abraço a O nosso todos. fraterno abraço para todos. Abraço, Bruno. Abraço de luz. Que a paz e a harmonia seja vencedora. Amém.